Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar de um filme excepcional, um filme que marcou época. Se você busca analisar a ética, a filosofia, o comportamento humano, a psicologia, este é um prato cheio. Eu adorei assistir esse filme. Olá, eu sou o Gabriel e hoje a gente vai falar aqui sobre um filme chamado 12 Homens e uma Sentença. O filme gira em torno de um julgamento de um garoto de 18 anos que supostamente matou o pai dele. É importante lembrar que nos Estados Unidos o sistema jurídico ele é diferente. Nós aqui no Brasil temos um sistema jurídico romano, nos Estados Unidos é o sistema britânico. Não vem ao caso agora para o canal explicar as principais diferenças, porque um é melhor, outro é pior, a gente pode até fazer um vídeo depois sobre isso. Então talvez algumas coisas que a gente diga aqui não faça muito sentido para o telespectador brasileiro, mas isso é o de menos, não realmente importa como funciona o sistema jurídico, o que importa é o que acontece nesse filme e por que eu acho ele tão importante para um debate da criação de um homem virtuoso, um homem de valor. Porque é muito importante esse filme, assistir esse filme para analisar, debater e construir em cima dele. O foco do filme é sobre 12 homens que foram escolhidos como jurados, que foram colocados numa sala para debater se o garoto de 18 anos é culpado ou inocente. De novo, o que aconteceu foi encontrar o pai dele caído com uma faca no peito, no chão. Depois de pessoas ao redor terem ouvido uma discussão, teriam inclusive alegado que ouviram alguém gritar "vou te matar" e depois um barulho de um corpo caindo no chão. Então tem pessoas que viram, pessoas que ouviram, e no julgamento, da forma que ele começa, da forma que o filme começa, tudo indica que o garoto realmente fez isso. Eu não vou dar grandes spoilers para que você possa desfrutar do filme também, uma das maiores obras da história do cinema, esse filme. Eu gostaria muito que você assistisse, então eu não vou dizer o que acontece no final. E o que realmente importa é o que acontece durante o filme. Esse filme, ele é uma grande oportunidade de você absorver conhecimentos, conceitos de ética e psicologia social. We're talking about somebody's life here. We can't decide in 5 minutes. Supposing we're wrong. Supposing this whole building should fall down on my head. Lembrando que nos Estados Unidos existe a pena de morte. Então, se de forma unânime os jurados vêm a decidir que o garoto ele é culpado, ele vai ser executado na cadeira elétrica. Agora, só resumindo, quem são os jurados? São pessoas escolhidas aleatoriamente por registros públicos, pessoas que moram ali perto, pessoas que trabalham ali perto. Elas recebem como se fosse um convite, não é bem um convite porque é obrigatório, eles recebem por correio uma ordem para comparecer no tribunal para serem jurados. E existe a intenção de que os jurados eles sejam bem diferentes um do outro. Idades diferentes, comportamentos diferentes, históricos diferentes. Então, eles são convocados, são entrevistados, eles são selecionados de forma bem aleatória, mas existe o interesse de que haja uma grande diversidade ali, para que não haja um lado ali muito bem estabelecido. Então é o seguinte, esses 12 homens foram selecionados, o julgamento ocorreu ali e o juiz entende que houve o assassinato. O garoto é um garoto de 18 anos, tudo indica que parece que ele realmente cometeu o assassinato, ele realmente matou o pai dele, só que precisa de uma decisão unânime dos jurados para decidir se realmente foi o que aconteceu. É muito importante que haja neutralidade no momento do julgamento. Então até aqui nós temos a base do que se trata um filme. É um debate de 12 homens que vão decidir se um garoto de 18 anos é culpado ou inocente do assassinato do pai dele. Ok? Este não é um canal sobre filmes.
Não é um canal de storytelling, não é um canal de resumos de filmes, não vou dar minha opinião especificamente sobre o filme, o que eu achei do filme, porque esse canal é um canal sobre valores, virtudes, moral, e esse filme, ele dá muitas ferramentas para que a gente analise tudo isso. Então vamos por partes. Uma abordagem fundamental para quem vai assistir esse filme com a intenção de analisar e extrair dali algum conhecimento é a psicologia. Então você pode observar nesse filme a psicologia comportamental. É um conceito criado pelo psicólogo americano John Watson. É o estudo do comportamento observável. E nesse filme você percebe muito, você entende muito de cada um dos personagens por meio do comportamento deles. Você vai ver que alguns estão mais nervosos, outros estão mais calmos. Alguns até em alguns momentos fazem piada, outros não conseguem nem entender como alguém é capaz de fazer uma piada num momento desses. Alguns falam com um tom mais agressivo, outros falam mais piano. Então você, pelo comportamento dos jurados, você consegue perceber se eles vão votar, se eles acham que o garoto é culpado ou inocente. É muito importante você observar o comportamento deles, porque o comportamento também fala. How does he know how long 15 seconds is? You can't judge a thing like that. He said 15 seconds. He was very positive about it. He was an old man. Half the time he was confused. How could he be positive about anything? E também deve ser notado outro ramo da psicologia nesse filme, que é a famosa psicanálise, trazida para nós por Sigmund Freud, onde você nota comportamento das pessoas vinda do subconsciente, sentimentos reprimidos, vontades reprimidas, medos, conflitos internos. Então, muitas coisas que estão lá no fundo do consciente da pessoa moldam um comportamento específico, que para entender esse comportamento você precisa analisar tudo isso, todo o histórico que a pessoa tem na mente dela, nas memórias. Isso também é apresentado muito bem nesse filme. The old man say he ran to the door. Ran, walked, what's the difference? He got on, didn't he? I mean, he got there, didn't he? No, well, wait a second. He said he ran, at least I think he did. Look, I don't remember. Então, um exemplo de um comportamento notável com a psicanálise, de uma coisa vinda lá do passado de um dos jurados, é que eles estão, no começo mesmo do debate, eles estão falando se ele é ou não culpado, e um levanta o fato de que o garoto veio do gueto. Ele diz algo assim: ele é assim porque ele é do gueto, e as pessoas do gueto estão acostumadas com a violência. E um deles levanta, não é um dos que tem um comportamento mais agressivo, ele é mais calmo. Ele levanta e diz: olha, a gente não pode levar isso em consideração porque eu, por exemplo, sou do gueto. Eu cresci no gueto, eu vivi quase toda a minha vida no gueto e eu não sou assim. Eu morava no gueto, inclusive no meio do lixo. Ele fala que atrás da casa dele tinha lixo pra caramba, inclusive ele até diz: você deve poder sentir o cheiro do lixo em mim. E o cara, vestido de terno, um homem já provavelmente educado, estudado, já não deve mais morar no gueto, mas ele diz: você ainda deve sentir o cheiro do lixo em mim. E eu não sou uma pessoa, eu não cometeria um assassinato. Então, várias cenas são colocadas para que você analise que a decisão dele pode vir também de conflitos internos. Isso é muito interessante, esse filme é um prato cheio desse tipo de coisa. Agora, se nesse ponto você deve estar pensando: eu não entendo nada de psicologia, nem vou assistir o filme porque eu não vou entender nada. Pode ficar tranquilo, porque se você não conhece psicologia, você vai conhecer nesse filme. Então, pode continuar assistindo. E agora, levando em consideração que tem muito a se analisar em psicologia nesse filme, vamos um pouco adiante e vamos abordar a ética, que é um dos focos desse canal aqui. Então vamos lá. Para analisar a ética,
nós vamos utilizar um mecanismo chamado filosofia, que é a busca pelo conhecimento com uma abordagem crítica, racional. Então vamos começar a falar da parte da ética aqui. Eles entram na sala, eles têm uma mesa bem grande assim no meio, cada um toma um assento, alguns já sentam direto, outros não. E aí você já começa a notar que os que não sentam é porque eles estão um pouco nervosos, um pouco aflitos. Não é todo dia que você é chamado para decidir se alguém vai viver ou morrer no tribunal. Então alguns estão mais tranquilos, você pode notar que alguns já sentam, começam a conversar, começam a debater ali mesmo, e outros ficam de pé olhando para, né, um quarto que tem uma janela que vê para fora do prédio, e alguns ficam lá alguns minutos plantados na frente da janela olhando para fora. Mas rapidamente, e isso é da natureza humana, rapidamente um deles assume uma espécie de liderança ali e fala, cada um senta aí, vamos fazer uma votação e pronto. Isso é muito comum no comportamento humano, mediante necessidade. Os que são mais aptos ali a liderar assumem a liderança para resolver um problema, uma situação, porque em sua grande maioria o ser humano ele precisa ser liderado, e são poucos os que são natos a sua capacidade de liderar. Então rapidinho ali começou, eles entraram, um já assumiu ali a liderança, ele falou, vamos rapidinho aqui fazer uma votação, levanta a mão aí quem acha que ele é culpado, e depois levanta a mão quem acha que ele é inocente. E é interessante a forma que começa, porque eles falam, são 12, eles são 12, e aí ele fala, levanta a mão quem acha que ele é culpado. 11 deles levantam a mão. E agora levanta a mão quem acha que ele é inocente. E um só levanta a mão. E esse entende-se que ele é o principal personagem do filme, porque ele conduz muito bem ali a calma das pessoas. Agora a gente vai fazer isso, agora a gente vai fazer aquilo. Não é ele que começou, não foi ele que assumiu a liderança no começo, porque ele estava meio nervoso. Ele era um dos que estava olhando para fora da janela no começo, ele transpirando com uma cara de nervoso. Mas depois que todo mundo sentou e começou o debate, ele claramente se tornou o principal do debate, principalmente porque ele foi o primeiro a dizer que o garoto era inocente. E por que ele diz que o garoto é inocente? Ele acha supostamente que o garoto é inocente. Existe uma grande diferença nessa situação, onde tem uma pessoa que tudo indica que ele é culpado, mas talvez ele não seja. Então o fato de você votar, você sugerir que ele é inocente, significa que você concorda? Você está seguro que ele é inocente? Não. Ele justamente fala, pode ser, tudo indica que ele é culpado, mas pode ser, tem uma pequena chance de não. Vocês estão entendendo que a gente está votando se ele é culpado ou inocente? Se ele for culpado, ele é um garoto de 18 anos que vai morrer numa cadeira elétrica? A gente não vai nem discutir sobre o assunto? This gentleman has been standing alone against us. Now, he doesn't say the boy is not guilty. He just isn't sure. You think he's not guilty, huh? I don't know. It's possible. Well, I don't know you, but I'm betting you've never been wronger in your life. Now, are you trying to tell me that this knife really fell through a hole in the boy's pocket? Someone picked it up off the street, went to the boy's house, and stabbed his father with it just to test its sharpness? No, I'm just saying it's possible the boy lost his knife and that somebody else stabbed his father with a similar knife. It's just possible. Então tá aí a primeira parte da ética. Ele pensou, ele se pôs no lugar do garoto, que tem, não sei, vamos supor, vou jogar um número aí, 2% de chances dele ser inocente. E todo mundo ali rapidinho vota e, não, ele é culpado, deixa ele morrer na cadeira elétrica. Então, esse personagem principal é interpretado pelo grandioso Henry Fonda, e eu sinto que ele que conduz o filme, porque ele fala, não, vamos parar um pouco para pensar nisso, não, vamos parar para pensar naquilo. Ele pensa em todas as possibilidades do que pode ter acontecido, porque o filme já começa, a gente recebe a explicação do que aconteceu, do que supostamente aconteceu, ouviram uma discussão, era 8 da noite, ouviram uma discussão entre ele e o pai dele. Ele era um garoto que apanhava muito do pai,
Aí eles discutiram, alguém ouviu o garoto dizer, eu vou te matar, e depois uma pancada de um corpo caindo no chão. Uma mulher afirma que estava no prédio da frente e pela janela viu o suposto assassinato. Então nós sabemos que tem pessoas que supostamente viram e ouviram, então tudo indica que realmente aconteceu. Então, no começo, os outros 11 estão bem convictos de que aconteceu. Não, aconteceu, vamos logo, vamos terminar com isso e vamos logo votar e terminar e vamos para casa. Mas o personagem principal pensa na pequena possibilidade de que não tenha sido ele que matou. Por quê? Porque esse garoto supostamente de noite foi no cinema e voltou e viu o pai dele morto, com uma faca no peito. E levaram, quando ele chegou, tinha 2 investigadores da polícia que interrogaram ele. E no interrogatório perguntaram coisas como: que filme estava vendo? Quem eram os personagens desse filme? Qual o nome dos personagens? E o garoto dizia não lembrar do nome do filme, dos personagens, dizer o que os personagens faziam, as características dele, o que faz as pessoas acreditarem que é mentira que ele estava no cinema. Ele realmente estava lá no apartamento com o pai dele e matou o pai dele. Com relação ao fato do garoto não se lembrar ou dizer não se lembrar do filme, tá aí algo para se refletir. O fato dele não se lembrar, ou dizer que não se lembra do filme, significa que ele está mentindo? Pensa o seguinte: vamos supor que ele seja inocente e que ele realmente estava no cinema. Ele chega na casa dele, próximo das 11 horas da noite, encontra o pai dele caído no chão com uma faca no peito e 2 investigadores da polícia dizendo que ele está preso. O garoto ia se lembrar do filme? Ele ia lembrar dos detalhes dos personagens? Será que ele ia conseguir dizer: eu assisti o filme tal, o personagem é tal, olhando para o pai dele caído no chão do apartamento, morto, com uma faca no peito? E 2 investigadores falando: você está preso. Tudo que você disser vai ser usado contra você no tribunal. É outra coisa a se pensar. Talvez ele se lembrasse pelo menos do nome do filme, mas o filme diz que ele não se lembra de nada. Outra coisa interessante de se observar é que o filme deixa bem claro que está muito calor nessa sala. Inclusive eles entram e o ventilador da sala não está funcionando. Eles transpiram muito. Então é difícil de você perceber se eles estão transpirando porque está muito calor ou porque eles estão nervosos. Você pode perceber que eles estão o tempo todo transpirando, dá pra ver na roupa tudo cheio de suor, os mais velhinhos com um paninho limpando o rosto. Tá realmente muito calor. Então, porque deixaria bem na cara entender se alguém tá muito nervoso, se alguém tá suando muito porque tá nervoso, ou porque tá muito calor. E o filme deixa bem claro que tá muito, muito calor. Então você não consegue levar a transpiração em consideração. Mas é muito interessante que tem um personagem que ele é muito sério, muito frio e ele não transpira. Você pode notar no começo do filme que todos entrando na sala já tiram o paletó e penduram num lugar onde é feito para isso. E ele é o único que fica com o paletó o filme inteiro. Ele não transpira e tem um momento onde na discussão ali um deles pergunta para ele: a gente está conversando sobre um assunto tão sério e você nem transpira? Ele fala: não transpiro. Então a transpiração deles não é uma coisa que você vai conseguir levar em consideração se eles estão nervosos ou não, porque tá muito calor nessa sala. Então o filme vai passando e o filme vai te dando evidências sobre se eles vão decidir culpado ou inocente, porque essa é toda a trama do filme. Você tá assistindo o filme e você quer saber se eles vão votar inocente ou culpado. O voto tem que ser unânime. Então o tempo todo você quer saber: o menino vai ser culpado ou o menino vai ser inocente? Culpado ou inocente? Culpado ou inocente? E é muito interessante porque o tempo todo você quer saber o que eles estão pensando. E o comportamento deles diz muito, e o filme vai dando várias e várias sugestões de como isso vai terminar. Not easy to raise my hand and send a boy off to die without
fast. I honestly think the guy's guilty. É muito interessante que eles fazem votações várias vezes durante o filme e as votações vão ficando diferentes. No começo do filme a votação estava 11-1, depois fica 8-4, depois 6-6, até que vira, às vezes volta. E aí você fica, no que vai dar isso? Porque cada vez que eles votam, fica diferente. Então, esse filme, eu garanto, não tem um minuto perdido. O tempo todo você tá lá entretido e focado, pensando, cara, no que vai dar essa votação no final? Uns começam mais sem empatia e mais pro fim tem empatia. Alguns se mantêm bem rígidos do começo ao fim. Como um personagem, o que eu achei o personagem mais interessante desse debate é um que ele é bem agressivo na forma de falar. Ele se apresenta muito bem no começo. Ele diz que é pai e que brigou com o filho e não fala com o filho há muito tempo. O filho, na verdade, não manda cartas para ele, não fala mais com ele. Ele diz: na minha época, eu chamava meu pai de senhor. Hoje, as crianças nos tempos de hoje não valorizam mais os pais. Ele está falando, abre aspas, nos tempos de hoje, 1957, se eu não me engano, foi feito esse filme. Imagina hoje. Hoje é capaz que o filho bata no pai e o pai tenha que se explicar na justiça por que o filho quis bater nele. Então ele dizia, na minha época eu valorizava muito mais meus pais. Hoje os jovens não dão o menor valor para os pais deles. E aí ele explica. Então aí você já começa a entender que ele tem um sentimento dentro dele, de tristeza talvez. Porque ele brigou com o filho dele, e aí o filho dele foi embora e não falou mais com ele. When he was 9 years old, he ran away from a fight. E esse personagem, conforme vão ocorrendo as votações e os jurados que diziam que o garoto era culpado começam a passar para o lado do inocente, ele continua batendo na tecla: vocês são loucos, ele é culpado, tudo indica que ele é culpado. Uma mulher viu pela janela da frente, um senhor que morava num apartamento próximo o viu, foi correndo, viu o cara caído no chão. Vocês estão todos loucos. Ele bate na tecla de que o garoto é culpado. Ele é bem rígido, bem firme na posição dele. Aí outra coisa que é interessante de pensar sobre é por que ele está tão convicto de que o garoto é inocente e que ele deve ser executado. Então o nosso personagem principal, interpretado por Henry Fonda, ele pergunta de forma bem atrevida, inclusive: por que você quer tanto que esse garoto morra? Ele pergunta: você é um dos executores do garoto? E o personagem diz: sim, eu sou um dos executores do garoto. E aí o personagem interpretado por Henry Fonda diz: ah, então você quer matar o garoto, você é um sádico, talvez é o que você queira, matar o garoto. E aí ele fica bravo, mas não realmente dá uma resposta sobre isso. Então é outra coisa para se analisar. Ele talvez, pela raiva, a tristeza, a decepção que ele tem com o filho dele, possa levar a ele querer se vingar de outra pessoa, descontar em outra pessoa. Porque um sádico é uma pessoa que sente prazer no sofrimento dos outros. Então eu acho que esse é o personagem mais interessante. Inclusive eu acho que o ápice do filme é um momento próximo do final onde ele cai no choro. E quando ele cai no choro, quebra o gelo do filme inteiro. É uma cena muito forte. Inclusive o motivo pelo qual ele cai no choro. Ele é um personagem que, na minha opinião, de certa forma, ele lembra visualmente e pela voz, lembra um pouco o Sylvester Stallone. Mas é bem antes da época do Sylvester Stallone. Mas ele é durão, assim. Ele tem também meio queixudo, assim, com a voz meio grossa e bem firme na opinião dele.
O conceito de ética é levado nesse filme o tempo inteiro. E ele é muito bem conduzido pelo personagem principal, porque esse personagem principal, mesmo sabendo que tudo indica que o garoto é culpado, ele tenta de tudo. Ele diz que se põe no lugar do garoto que está sendo julgado. Ele diz: se eu tivesse no lugar dele, eu ia querer que os meus advogados tentassem de tudo para provar minha inocência, a suposta inocência. Eu não ia querer que meus advogados assumissem que eu sou culpado e entregassem o jogo. E é isso que ele está fazendo. Ele, durante o filme, ele pensa em tudo que as pessoas disseram, as pessoas que disseram que ouviram, as pessoas que disseram que viram. Será que isso faz sentido? Será que essa narrativa não faz? Por quê? Por ética. Tem um garoto prestes a ser julgado e executado na cadeira elétrica. Mesmo que você saiba, você acredite que foi ele, existe uma pequena chance de que não. Eu acho que a mensagem principal desse filme é: vale a pena julgar alguém pelo que você ouviu sobre ela, sobre a aparência dela, sobre o pouco histórico que você tem dela? E isso se encaixa muito bem nos dias de hoje, principalmente no campo político. Porque nós julgamos as pessoas na internet de acordo com o que a gente ouviu. Ah, eu vi no Instagram, vi no TikTok, vi no YouTube que falaram isso de fulano. Então eu detesto ele, não concordo com ele, ele é isso, ele é aquilo. A gente não parou para analisar. Isso acontece muito no campo social e político hoje em dia. A gente está tão distraído com as mídias sociais e com várias coisas ao nosso redor que a gente não realmente para, senta e começa a analisar as situações. Esse é o foco do filme, passar essa mensagem. Porque o filme começou com os 12 homens se sentando e votando se o garoto é culpado ou não, e em alguns minutos 11 acharam que ele é culpado e um decidiu levantar e falar: não, espera, pode ser que ele seja mesmo, mas vamos tomar uma hora aqui para discutir, para debater sobre o assunto. É um menino de 18 anos. Então, relacionando esse filme com os tempos de hoje, é muito perigoso tomarmos decisões baseadas somente em boatos e opiniões. Esse filme vai fundo nisso. Então, se você assistiu esse vídeo completo, eu agradeço. Vamos ainda falar muito sobre valores, moral, virtudes, o que é ser um homem virtuoso. Eu vou trazer aqui obras de livros, filmes, séries, acontecimentos reais na política, na história. O meu objetivo aqui é te transformar num homem de bem e mostrar por quê, como, qual é o caminho. E muitas obras como esse filme, 12 Homens e uma Sentença, dão muitas ferramentas para você analisar e aprender com elas. Por enquanto é isso, ficamos por aqui e muito obrigado.